voltamos. Bom, telinha, a gente continua aqui nas competências originárias do Supremo Tribunal Federal. E deixa eu te comentar aqui algo também importante. A linha I ela deveria ter sido vista também juntamente à linha D que nós tratamos, né? Porque na linha D, nós vimos aqui o habeas corpus sendo paciente, qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores, então todo mundo que tem foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal terá, né, a possibilidade de ter o habeas corpus em seu favor, sendo ali impetrado, né? Um ponto importante também, já que falamos de foro, todos aqueles ali citados naquela árvore gigante, o Supremo se posiciona de forma jurisprudencial e todas aquelas autoridades, para serem investigadas, há necessidade da autorização do Supremo. Para serem investigadas, a necessidade da autorização do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, se a pretensão, por exemplo, do Ministério Público é investigar um senador federal, é investigar um deputado federal, a necessidade da autorização do Supremo para tanto. Se a pretensão da Polícia Federal é investigar um chefe de missão diplomática de caráter permanente, há necessidade da autorização do Supremo Tribunal Federal. Todos aqueles. E aí, fazendo o link, a nossa linha aí diz assim, ó, o habeas corpus quando o coator for tribunal superior, ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Então a gente está percebendo que aqui existe a oportunidade de encontrarmos alguns outros pacientes utilizando o habeas corpus no Supremo. Tá? Por exemplo, por equiparação, algumas outras autoridades recebem também foro no Supremo Tribunal Federal. Vou te dar um exemplo. Lá naquele esquema inicial, nós não vimos o AGU. O Advogado-Geral da União não foi citado. Mas a própria doutrina e a jurisprudência já ratificou que o AGU é equiparado a um ministro de Estado. E por ser o AGU equiparado a um ministro de Estado, quando paciente, o AGU também usará o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Aqui nós também, na primeira parte, encontramos quando coator for tribunal superior. Então, guarde um detalhe. Se eu tenho um processo, tá? Meu processo está aqui, ó, STJ, TST, TSE, STM, Tribunais Superiores. E percebo que estes tribunais superiores violaram a liberdade de locomoção de um determinado indivíduo, meu cliente, pôs em xeque ou na iminência de violar, eu já vou lembrar do habeas corpus. Mas se estes aqui se mostram autoridades coatoras, o habeas corpus deve ser impetrado no Supremo Tribunal Federal. E aqui a gente está falando de coator. Legal? Coator. Paciente, Arthur. O paciente a gente já viu que também são. Porque eles foram citados nas alíneas anteriores. Tranquilão? Beleza, gente. Fácil essa parte. Agora a gente chega aqui a nossa linha F e a nossa linha G. Eu já preciso fazer um link. Eu te disse que nós faríamos links. Quais são os links aqui? Primeiro ponto. Letra F. As causas e os conflitos entre a União e os Estados, entre a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta. União, Estado, União, Distrito Federal, entre uns e outros, ou as entidades da administração indireta. A gente está falando das empresas públicas, autarquias, fundações públicas, as entidades da administração indireta, mas dessas unidades que aqui foram citadas, tá? Então, o que eu quero que você perceba? Nesse momento, nós estamos falando de um conflito entre as unidades. Um conflito entre as unidades. Agora, se eu te conduzir lá no artigo 105, você vai ver um dispositivo muito parecido e que os examinadores costumam muito atrapalhar a nossa vida. Compete ao Superior Tribunal de Justiça. Processar e julgar originariamente. Olha o que temos aqui.
Cadê a linha G? Leia. Compete ao STJ os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal ou entre as deste e da União. Então você está percebendo que aqui também foram citadas unidades da federação. Aqui eu vi citação de unidades da federação, só que com um detalhe muito importante. Aqui nós não estamos falando de um conflito entre essas unidades, mas um conflito entre as autoridades dessas unidades. O que eu quero que você guarde? Você vai guardar o seguinte, olha aqui, ó, STF, artigo 102, inciso 1º, a linha F. STJ, artigo 105, inciso 1º, a linha G. F e G. Como é que eu faço aqui, Arthur? Qual é a brincadeira aqui? A brincadeira aqui vai ser a seguinte, presta atenção, se liga na ideia. Quando tratando de um conflito entre as unidades da federação, entre as unidades da federação, e não sei se você reparou, acredito que sim, falamos de União, falamos dos estados e Distrito Federal. O município não entrou aqui, o município não entrou aqui. Então a gente já está verificando competência do Supremo. Neste lado, eu vou lançar um conflito entre as autoridades, sejam administrativas ou judiciárias, autoridades das unidades da federação, das unidades da federação. E aí eu trago, ó, União, Estados e Distrito Federal. Galera, preste bastante atenção. A redação está muito próxima, mas o que vai determinar sair do Supremo e enveredar para o STJ são as autoridades. Conflito entre as autoridades, conflito de atribuições das autoridades, vai citar as unidades STJ. Mas quando a gente fala do conflito entre as unidades propriamente ditas, aí é Supremo Tribunal Federal. Você percebeu? É uma linha tênue que vai separar essas informações. E os examinadores gostam muito de tentar confundir a nossa cabeça com essa fala. Anote, por gentileza, evite problema. Vamos voltar para o nosso artigo 102, mas daqui a pouco eu vou ter que trazê-lo novamente para o artigo 105. Toda hora, Arthur? Toda hora, não tem jeito. Então, olha aqui, ó, paramos aqui, na linha F, e já resolvemos um primeiro problema. Tem mais? Tem. A letra G, na realidade, nem é um problema absurdo, tá? Mas uma informação importante que a gente também precisa trazer. Olha aqui, ó. Compete, originariamente, ao Supremo, processar e julgar a extradição solicitada por Estado estrangeiro. Aqui a gente está verificando aqueles pedidos de extradição, né? Seja de brasileiro, seja de estrangeiro. Quando a Itália pede a extradição de alguém que está aqui no Brasil ao Brasil, quando a Espanha pede pela extradição, quando o Japão pede pela extradição, quem julga pedido de extradição é o Supremo Tribunal Federal. É o Supremo Tribunal Federal. Foi claro, gente. O STF que julgará os pedidos de extradição. Então a gente está percebendo que é, na realidade, uma comunicação entre Estados soberanos, e nesse momento o Supremo Tribunal Federal está lá decidindo pela extradição ou não. Bom, por que eu gosto muito de linkar? Eu vou lá no artigo 105 e vou perceber que nesse artigo 105 a gente também tem um dispositivo que versa sobre essa comunicação entre países, estados soberanos. Olha aqui, ó. Compete ao Superior Tribunal de Justiça. Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente a última linha. A linha I. A homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Então aqui a gente vai fazer um link em alguns detalhes. Quais detalhes? Preste bastante atenção. STF, artigo 102, inciso 1º, a linha G, o Supremo julga o pedido
de extradição, o pedido de extradição. Mas vamos imaginar um outro contexto. Vamos imaginar que o indivíduo está fora do Brasil, o Brasil pede por sua extradição, mas ele já foi julgado, condenado, ou não, na realidade, ele foi julgado, condenado lá, vem ao Brasil, está no Brasil, esse país pede pela extradição desse indivíduo, vamos até imaginar que seja um brasileiro nato, e o Brasil vai ter que negar a extradição. Quando o Supremo julgando a extradição, por ser o brasileiro nato, o Brasil fala assim, ô Inglaterra, ou Jamaica, ou Estados Unidos, não, ele é brasileiro nato, não posso extraditar. Ah, mas ele foi condenado aqui. Ah, então o máximo que eu posso fazer é executar a decisão dele aqui. A tua decisão, a decisão do teu judiciário aqui no Brasil. E aí a gente já parte para um outro cenário. Aí a gente já vem para o STJ. Porque aí o STJ traz, no artigo 105, inciso 1º, a linha I, que competirá a este órgão a homologação de sentenças estrangeiras, e a concessão do exequatur. Arthur, o que significa exequatur? Execute-se. Arthur, não entendi. Vamos embora. O camarada foi condenado lá na Inglaterra. O Brasil não o extraditou. Mas se condenado, vamos imaginar até que seja uma reparação de dano, essa decisão pode ser sim cumprida no Brasil. Como é que isso vai ter que acontecer? A Inglaterra vai se comunicar com o Brasil, o judiciário inglês vai se comunicar com o judiciário brasileiro por meio de uma carta rogatória. E essa sentença já proferida no judiciário inglês, ela precisa ser homologada aqui no Brasil. Quem homologa? Tipo, quem confirma? O STJ. Ah, então o STJ homologa, está confirmando, sim. Mas além de homologar, ele precisa conceder a execução, porque a gente tem uma sentença a ser executada. Então, além de homologar, ele concede o exequatur. Ó, homologuei, pode executar. Ah, mas não é o STJ que executa? Não, não é o STJ que executa. Quem vai executar é um outro órgão do judiciário. Aí eu vou ter que trazer para você um detalhe que está aqui, ó. Juiz federal, artigo 109, inciso 10. O artigo 109, inciso 10, ele mostra pra gente que competirá ao juiz federal, né, a execução de sentenças estrangeiras e cumprimento do exequatur. Então, quem vai executar a execução das cartas rogatórias, né, na realidade é a execução que o STJ determinou. Quem fará isso? O juiz federal. Bom, eu não tenho aqui na minha anotação... Olá, meus amigos. Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi a sua aula. Mas essa aula do YouTube é uma aula demonstrativa para você conhecer aí a nossa estrutura, os nossos professores e os nossos cursos. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos. Somente em 2022 eu fui aprovado em 7 concursos públicos e a minha meta é buscar 10 aprovações por ano. Eu acho que eu consigo este ano cumprir a minha meta de aprovação. E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós aqui da Lá Concurso estamos fazendo a melhor campanha, a campanha de melhor qualidade, mais competitiva para o concurso da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. E nós temos aí vários cursos, vou apresentar para vocês rapidamente. Nós temos aqui a opção online, todos os conhecimentos básicos, item a item, sem nenhum item fora do edital, para fechar o edital. 10 parcelas de R$ 35,00, oficial técnico de administração online 10 de 45, técnico de enfermagem 10 de 50 e apoio jurídico 10 de 50. Detalhe, esses cursos nossos online não é aquele transmitido em sala de aula que o cara grava. O nosso não. O nosso é gravação em estúdio com excelente qualidade de áudio, de imagem e de iluminação, claro, também de edição.
Tem presencial? Tem presencial. Professor, esse presencial é transmitido ao vivo? Sim. Ah, professor, me adapto mais aí à metodologia de presencial. Não tem problemas. Ele é transmitido ao vivo. Nós temos aí, né? Conhecimentos gerais, todos os cargos. Tem uma promoção aqui bacana. Para quem se matricular até o dia 23/9 vai pagar 10 de R$ 50. Quem se matricular depois do dia 23, 10 de 75, e a turma presencial Conhecimentos Básicos, iniciando dia 4 de outubro. Tem técnico de enfermagem? Sim, temos técnico de enfermagem também. Mesma coisa, tem a promoção aí, dia 23/9, paga 10 de 70, após o dia 23/9, paga 10 de 120, e o início da turma começa no dia 4/10, né? E claro, a nossa luva de ouro aí, tá certo? O nosso produto master aqui, que é a turma VIP. Essa turma VIP tem todo um diferencial, onde eu, professor Lac, coloco toda a minha experiência e dedicação. Só de conhecimentos específicos são 15 aulas minhas. Essa turma aqui é para, cara, o cara que cumprir, o cara que assistir esse curso, participar, cara, eu tenho muita confiança e muita certeza que ele vai sair muito bem e ele vai ter todas as condições de ser aprovado. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é uma chamadazinha aí. Até aqui embaixo tem um link para você falar diretamente com o nosso atendente. Qualquer coisa, você vai no nosso Instagram. Quem responde o direct do Instagram sou eu, faço isso pessoalmente, porque é um canal de comunicação que eu abri, que eu exerço diretamente com os nossos alunos. Valeu, meus amigos. Então, venham estudar conosco.